Bom dia, tarde, noite, madrugada para vocês. Quem fala é Antônio César. Estamos começando com mais um podcast. Hoje com a Cláudia da Kombi. Combospolópolis. Por que desse nome? Já vou começar assim. Geralmente eu pergunto que eu faço mais para frente, mas eu queria saber por que é um nome diferente, né? Porque quando eu mudei para Itaúna, eu sou de São Paulo, aí eu fui na casa da minha tia e ela fazia omelete para mim de uma planta de Minas, que é oro. Pronomes. E eu tinha essa dificuldade de falar essa planta. Aí eu brincava com a minha tia, assim, tia, faz um omelete para mim de Cosmospolópolis. E quando eu peguei a Kombi, ela brincou comigo e falou assim, ó, uma Combospolópolis. Então a Kombi chama Combospolópolis por conta dessa planta Oropronomes. Bom, Cláudio, mas me conta um pouquinho quem é Cláudia. Cláudia é mãe de dois meninos, do Pedro e do Leonardo. E ela gosta muito de viajar. E por decorrer do tempo, da vida, eu comecei a criar a Kombi. Mas a Kombi me ajudou muito no processo da síndrome do pânico. Porque a síndrome do pânico começou a me guardar um pouco mais em casa. Eu falei assim, não, não quero isso para mim. E como eu gosto muito de dirigir, eu sempre dirigi, eu falei assim, não, eu preciso não ficar mais presa, né? E eu acabei, minha tia, na época que eu estava mexendo com a Kombi, ela me mandou uma frase muito bonita, que eu até coloquei ela na traseira da minha Kombi. E aí, essa é a Cláudia. Eu gosto de viajar, eu gosto de liberdade, eu gosto de estar aqui, ó, conversando, de conhecer as pessoas, de interagir com o mundo, né? Eu acho que o mundo é isso aí. Se isolar não dá mais, né? Você trabalha com o quê, irmão? Eu trabalho na área de faturamento, dentro de um escritório, enclausurada, fechada. E aí tem bem aquele ditado do TikTok: estou ficando agoniada, quero viajar. E aí de vez em quando a gente sai. E aí você falou, você tem dois filhos, né? Você é viúva, casada? Não, eu sou separada Separada. e o Pedro hoje já tem 26 anos e o Leonardo 21 anos. 21 anos. Bacana. E de onde pintou? Você falou mais ou menos, mas quando que te deu esse estalo da Kombi? Assim? O que te levou a vou ter uma Kombi? Você falou o negócio do pânico e tal, mas alguma coisa te deu gatilho, assim. Na minha infância, eu sempre acampei com meu pai. Uhum. Meu pai tinha uma Camping Star, que ele abria aquela barraca, eu com os meus irmãos, então a gente sempre viajou muito. E então meu pai, ele separava umas 2 vezes por ano para a gente sair para acampar. Então, sempre muito praia. E eu lembro que meu pai levou a gente para acampar até o Rio Grande do Sul uma vez. Minha mãe não aguentava mais montar e desmontar a barraca. E eu acho que eu fiquei com isso, né? Eu acho que coisas da infância marcam muito a vida da gente. Então eu gosto dessa vida, do acampar, que a gente está aqui fazendo nosso quintal, mas tem um monte de gente acampada aqui. E aí eu, num processo também da minha separação, um processo da minha vida, da minha particularidade, eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa. E como eu sempre gostei de viajar, e isso já me encantava, porque o camping traz muito disso pra gente, né? Aí eu falei assim, na verdade eu troquei o meu carro pela Kombi. Fui buscar essa Kombi lá em Barão de Cocais, e aí eu comecei a mexer nela. E tudo eu fiz ela sozinha. Eu tive a ajuda de algumas pessoas em termos de corte de madeira, plotagem, tudo. Mas eu gostava, isso distraía a minha cabeça. Então eu fui montando ela aos poucos, fui lixando, pintando, pondo isolante, costurando as capas do meu colchão. Então eu sempre gostei. É uma terapia, né? Quem tem Kombi é uma terapia. Porque não só aí manutenção, cuidado, não sei o quê. Então é uma terapia. É uma terapia. Eu falo que essa questão de viajar, de mexer com motorhome, motorcasa, é uma terapia, porque eu conheço muitas Kombis, muito carro de viagem, mas cada um tem o seu jeitinho, a sua cara, né? Não vai sair igualzinho. Cada um tem um jeitinho de fazer. É identidade, né? Igual você tem uns livros ali, tem algumas coisas, tem uma combinha, sua Kombi é bem bacana.
E você comentou ali, né? Ela te tirou do processo de. Você estava aí com um processo de pânico. Sim. E como é que foi isso? Pode contar pra gente? Então, eu não sabia nem que eu tinha síndrome do pânico. Hum. E eu tive uma crise num sítio da minha irmã. Só que eu não dei muita bola para aquilo. E depois eu voltei a ter mais umas 2, 3 crises, muito parecidas com aquilo que eu vivi no sítio da minha irmã. E eu acabei tendo a minha última crise quando acendeu, né, uma atenção para isso, no shopping, quando eu estava dando uma volta no shopping. E aí fui a socorrista do shopping, né, chamou o corpo de bombeiro. E a moça que estava me ajudando, ela começou a conversar comigo, ela mediu minha pressão, viu que eu não tinha nada, ela falou assim, olha, procura um psiquiatra, porque isso provavelmente é uma síndrome do pânico. Aí no começo você não entende muito disso, né? Você fica, nossa, mas será que eu tô com síndrome do pânico? E acabei procurando um psiquiatra. E de fato, eu fui entender esse processo da síndrome do pânico. Isso é uma predisposição, eu acabei desenvolvendo. Só que a síndrome do pânico, como o próprio psiquiatra diz, você tem que saber lidar com ela, porque senão ela vai te prender, você vai deixar de viver um monte de coisa. E aí foi a Kombi nessa época, com várias coisas que eu estava passando, eu falei assim, não, eu acho que está na hora de eu mexer com a Kombi. E aí meu cunhado tinha uma Kombi que ele estava vendendo, então a gente fez um negócio, falei assim, não, vou embora com essa Kombi. Fui de carro, voltei com a Kombi e acabei fazendo a Kombi. E qual foi a reação dos meninos quando você apareceu com a Kombi? A família me chamou de doida. Normal, né? Normal, né? Normal, né? Até hoje o pessoal acha que a gente tem o pé na doideira, né? Sim. Porque eles não assimilam muito essa questão de... Mas você dormir dentro de uma Kombi, sair viajando, porque eu praticamente viajo sozinha. E é justamente, eu acho que esse viajar sozinha é para poder lidar com esse medo, porque a síndrome do pânico está muito associado com medo, e enfrentar esse medo. Então, quando eu viajo, paro nos lugares, às vezes eu paro no posto de gasolina para dormir, eu tenho que enfrentar um medo. É claro que a gente faz isso com muita segurança, né? Uhum. Costumo não postar muita coisa na hora que eu estou viajando, porque eu preciso me preservar também. Isso aí todo mundo faz, eu indico. É, Eu só posto as coisas uma semana depois de acontecer. exatamente. E quando eu posto alguma coisa, eu posto sempre depois. Mas assim, eu tive que enfrentar essa questão do medo mesmo. Porque viajar sozinha numa Kombi, É, bom, punk, né? não é muito fácil, né? Eu sei porque eu tenho É. uma, né? Eu viajo sozinho também. Então, E que trouxe para mim também, eu comecei a perceber que tem muita gente boa no mundo. Porque a Kombi, eu pouco passei alguns perrengues, mas aqueles que eu passei, eu sempre tive muita ajuda. Tem sempre alguém para te ajudar, tem sempre alguém para te orientar. Tem sempre, igual, fui montar aqui uma tenda, o vizinho aqui do lado já me ajudou. Então, assim, tem sempre alguém que vai te ajudar. o povo é muito solista, né? O Isso. povo é muito. Acampamento, né? Igual eu tava ali, tava sozinho no canto lá, daí a pouco já conheci o Wellington, que faz tatuagem, que fez uma tatuagem bacana. Não postei ainda, vocês vão ver um dia. E me chamou pro lado dele, já fiz a tatuagem, já acabei ficando amigo. E Pois o é, negócio é assim, né? aproxima. Aproxima as pessoas, você cria muita amizade, né? E eu também criei uma amizade muito bonita com a Valéria de Mambucaba, Hum. viajando. Ela foi lá me tirar de dentro da Kombi. Engraçado que hoje, quando eu vou para Mambucaba, eu fico na casa dela e não fico na Kombi. É, E a Kombi tem uma coisa muito interessante também. Eu vejo vários trailers, várias vans, mas todo mundo quer conhecer a Kombi. sim, é o Kombi com Alfa, o André, ele fala assim que eu tinha que mudar o nome da Kombi dele para Maria, que é a Kombi dele, né? Mudar para Meu Sonho, porque todo mundo chega, olha, meu sonho. Não sei se isso acontece com você. Isso acontece comigo. Ele falou isso comigo, que depois eu comecei a viajar andando e aconteceu a mesma coisa. Eu lembro sempre do André, de Kombi com Alfa. Aí falou, tem que mudar o nome para Meu Sonho. É porque eles têm a curiosidade de saber como que é a Kombi. Sim, É sim. claro que uma van, né, igual essas que a gente está vendo aqui, ela é mais confortável, mais espaçosa, mas todo mundo quer conhecer a Kombi.
Sim. E parece que não, né? Mas tem tanto espaço, dá pra fazer tanta coisa. Dá pra fazer. A sua cama fica montada direto. A minha tem o rock and roll, Sim. né? Ela vira um banco, cama. Mas o seu espaço é muito bem dimensionado com a cama montada 100%. Então, essa questão de... Cada um tem seu projeto, sua identidade, né? Agora, Cláudia, você lembra qual foi a primeira aquisição que você fez para ela? Pra montar? Depois você comprou a Kombi, a primeira coisa que você comprou para ela, qual que você, o que você fez? Uma Kombi de ferro. Primeira Que coisa é que você fez? aquela dali, ó. Primeira coisa que você deu para Eu sua falei assim, Kombi eu foi vou uma comprar Kombi. essa combinha e vou pôr na minha Kombi. E ela tá ali. A primeira aquisição foi uma Kombi. Eu tenho uma Kombinha também que eu ganhei do Gabriel, da Kombi Cameluça também. Engraçado que agora a gente sai e tudo que é de Kombi chama a atenção da Sim, gente, né? sim. É camisa de Kombi, bolsa de Kombi, carrinho de Kombi. Quando tem Natal, eu dou para os meus sobrinhos carrinho de Kombi. Porque tem gente que faz as almofadas de Kombi também, bonitinha, uma coisa, né? É retrô e é bacana, né? E vamos lá, nesse tempo, você, igual você falou, você viaja muito sozinho, né? Os meninos também viajam com você de vez em quando, né? Não, por incrível que pareça, essa é a primeira viagem que eles fazem comigo. Primeira viagem que eles fazem com você? A primeira viagem. Eu já tenho ela tem uns quase 4 anos e essa é a primeira vez. Eles estão lá atrás, gente, mas eu vou perguntar, e aí, o que tá achando de viajar com a mãe de Kombi? Achando um pouco meio estranho, né? Porque é outro mundo, É né? outro mundo. E aí a gente tem que deixar, né, algumas coisas de lado. E engraçado que essas viagens que a gente faz, a gente começa a perceber que a vida é uma comunidade. O ser Mas humano não foi feito para viver sozinho, né? não. Você vê, ó, se eu não tivesse agora aqui com a Kombi, provavelmente estava em casa assistindo televisão. Então a vida é uma comunidade, é essa troca que a gente faz, né, de sintonia, de energia, de informação. Eu puxo alguma coisa da sua Kombi, você puxa alguma coisa da minha. E eu acho que é importante isso para eles, porque eles se fecham muito nesse mundo, né, de Internet, né? internet, informática. E aqui, ó, tá vendo? A gente tem um quintal muito grande, Uhum, um monte de gente que a gente nunca viu uhum. e a gente tem que interagir. A vida é isso aí. E é tipo assim, eu garanto você chegar aqui do lado para me arrumar um açúcar, me arruma açúcar, porque a pessoa não vai nem Não, titubear, já vai te ajudar. Ah, ajuda a trocar o pneu, que o pessoal já vem. É uma exatamente. comunidade muito bem Formada. formada e solícita, igual eu já falei. O pessoal troca muito, né? Tem muita troca, troca de energia Sim. boa. Isso aqui é uma troca de. Agora, nesse tempo todo, assim, qual a sua melhor viagem até hoje? Lógico, vocês vão fazer várias, espero que façam várias melhores ainda. Mas uma que você lembre, assim, essa viagem marcou. Bom, tirando hoje, né, que os meus filhos estão viajando comigo, Uhum, eu acho importante eles verem a vida que a mãe hoje leva, né? sim. Porque apesar deles ter pai e mãe muito presente, então eles sabem que a mãe viaja, Uhum. mas a minha mãe viaja sozinha, mas será que pra onde que minha mãe vai, né? Então, Com quem, onde ela se mete, essas coisas, né? exatamente. A cabeça deles, lógico, tem um pouco de preocupação. Exatamente. Mas a primeira viagem assim, que me marcou foi quando eu fiz o caminho da Estrada Real, o antigo. Caminho velho, porque o caminho da Estrada Real são 4, as pessoas acham que são só 2. São 4 caminhos: o novo, o velho, o Sabarabuçu e o caminho dos diamantes. O melhor para mim foi o caminho velho, até por conta da história. Eu acho que eu sou muito ligada a essa questão da história, como que as coisas se formaram. Então, acho que foi me trazendo mais assim informação dessa formação que a gente tem hoje, né? Dessas rotas que a gente faz de viagem e do Brasil que a gente tem também, né? Da riqueza que o Brasil tem. E, e a mais complicada que você lembra? A mais complicada, já são tantos, deixa eu lembrar de Pode ser qualquer uma que foi complicada, que você lembra. Assim, foi quando eu fui para Belém. Belém? Eu peguei aquela estrada Tocantins.
que aquilo era uma reta infinita. E aí teve um pedaço que depois eu fiz com meu irmão é caminhoneiro. E aquilo era só uma reta, uma reta, uma reta, uma reta, porque eu não fiz todo o trajeto de Belém com a Kombi. E aquilo não chegava, e aí eu falei assim, não, agora vai vir uma curva, e essa curva não chegava, e foram praticamente quase 800 quilômetros de reta, eu acho que isso aí mexeu um pouco na minha cabeça. E acho que foi a mais complicada. Porque de perrengue que a gente passa, tem sempre alguém para te ajudar, né? Sempre alguém para te ajudar, então... Mas complicado. Esse negócio de você não ter horizonte é uma coisa complicada. Lá na Noruega, não falha a memória, tinha um cabra que eles criavam lá e estavam morrendo de fome. Eles soltavam numa planície gigantesca. E como não tinha horizonte, elas não andavam. E comia só onde estava ali e morria. Estavam com fome, da indução. Aí o que eles fizeram? Eles começaram a levantar um monte de muros de pedra para que as cabras tivessem referência e andassem. Ah, tá. Esse negócio até para o ser humano. Você pega uma reta, uma coisa infinita que não tem fim, você fica ali meio... O cérebro não associa aquilo, porque fica assim, pra onde que eu tô indo? Pois é. Não existe um rumo para aquilo. Aí você fala, te dá a impressão assim, será que eu morri? E eu não me liguei que eu morri, porque você tem realmente, é isso aí mesmo. As pessoas, ela tem que ter rumos na vida, né? Sim. Foi isso que eles fizeram com as cabras. Levantaram um monte de pedra, só depois de bacana. Aí elas andavam para um lado, andavam por outro, tinha referência, e aí elas corriam a planície. Mas vezes, quando não tinha as pedras, elas pegavam a morrer de fome. Na lição ali, porque ficavam só naquele lugar, olhavam para um lado para o outro, não via nada, não via o horizonte, não tinha, como se não tivesse, ou se já tivesse terminado, que é a mesma sensação que a gente tem, né? Quando você pega uma reta gigante, você fica com essa sensação. Sim. Não acabou, já acabou, você fica com essa sensação. Agora tem uma que eu lembro, que você tá contando assim, eu lembrei dela. Foi no dia que eu peguei a Kombi. Eu fui buscar ela ali em Barão de Cocais, praticamente quase na Serra do Caraça ali, e tive que voltar com ela para Itaúna, pegando Belo Horizonte, Anel Rodoviário, e eu nunca tinha dirigido uma Kombi. E eu tentava engatar a quinta, não existia a quinta, e depois eu fui me ligar que a Kombi tem as 4 marchas, eu já sabia que tinha as 4, e aquela folga no volante, eu falei assim, Senhor Jesus, mas eu consegui chegar. E depois isso virou uma piada com meu sobrinho, que estava junto comigo na Kombi. E é engraçado como que o ser humano se adapta, né, às situações. Hoje a folga, né? Eu tenho a folga, não tem eu já tentei tirar e ela nunca vai sair. Eu coloquei o pino roletado, deu uma melhorada. Mas a folguinha, tem uma folguinha, não tem como sair. E quando você pega na primeira vez, eu lembro, eu suei todinho, né? Nossa, eu fiquei com medo. E eu rodei um pouquinho só pra ela. Aí até acostumar com freio, com um monte de coisa. O freio que às vezes não freia. Aí, a marcha que você vai tentar engatar a quinta, mas ela não engata. Vai botar a segunda, arranha ré. E às vezes você vai virar, você fala assim, mas será que não tá virando? É a folga que existe? Porque como se não tiver folga, não é folga. É por aí. E coisa engraçada assim, que aconteceu nessas viagens, uma coisa assim. Toda vez que eu vou dormir, às vezes eu tô descansando já, sempre alguém encosta na Kombi, quando eu tô em lugares assim, principalmente ponto turístico. E eles ficam assim, olha, mas como? Aí tentam ler e não consegue. E, não, mas isso é um trava-língua, mas a gente não E eu fico dentro da Kombi, escutando aquilo tudo. E dali eu já vou tirando uma ideia, mas de quem será que é essa Kombi? Mas esse caminho é da onde? Da onde vem? E eu acho isso muito engraçado. É a curiosidade das pessoas, né? E aí já me perguntaram o que eu vendia dentro da Kombi. E uma vez eu brinquei com a pessoa, falei assim, eu vendo ovo, sabe aquelas cartelas de... Sai aquela Kombi, olha a cartela de ovo por R$10. Mas você vende alguma coisa? Eu falei assim, não, eu não vendo nada, essa Kombi é só para viajar. Eu acho engraçado quando as pessoas ficam tentando descobrir o que é a Kombi e as olhando assim, mas você tem uma casa dentro da Kombi? Tem muita gente que quando fala que tem fogão, geladeira, pia, tudo funcionando, o pessoal acha que não acredita, né? E ainda tem uma cama. O pessoal, não cabe, né?
Então, é uma coisa... Mas dá sim, dá pra fazer bastante coisa. Eu conheço um casal que tá no meu Instagram, eles chamam Vai de Uno. Sei. Eles têm tudo dentro do Uno. E eles viajam longe com o Uno. Tem o pessoal também do Fiat 147 também. Que... Esse eu não conheço, mas eu fico imaginando, se o Uno. Imagina o 147. Né? Eles viajam no 147 e agora ele tem o 147, ele comprou um outro 147, cortou, e a traseira do 147 dele é um baúzinho. Aí virou, ele anda com. Eu brinquei com ele que ele viaja no 147,5. Porque é um 147 mais meio atrás. Que a carretinha dele é metade traseira do 147. E quais são os seus próximos passos, planos assim, para sua compra? Para Kombi? Tá bem completinho, né? Você tem teto, você tem placa solar? Não, eu não tenho placa solar. Porque geralmente quando eu viajo, como eu viajo muito sozinha, então eu procuro sempre estar em lugares assim, né? Igual camping, tudo. Então eu sempre vou usar a energia, que já é uma energia externa que acaba alimentando a geladeira, o fogão. Mas assim, eu nunca senti ainda a necessidade de ter uma placa solar. Porque quando eu durmo em lugares que não é um camping, é aquela coisa muito rápida, né? Só para você descansar mesmo. Mas eu teria interesse em ter mesmo uma placa solar, porque de resto, sou todo também. Sou todo, eu vou atrás. Pega a dica lá. E nesse tempo todo, você tem algum arrependimento? Não. Me arrependo nem um pouco de ter trocado um carro numa Kombi. E eu vou falar uma coisa para você. Tem hora que é uma desgrenha dirigir Kombi, mas sou apaixonada por essa Kombi. Porque às vezes você quer ir mais rápido e ela não vai. Às vezes você quer cortar lá um caminhão e também não dá. E nem todo mundo vai respeitar a Kombi, ainda mais vendo uma mulher dirigindo, ainda gritam assim, só podia ser mulher. Mas eu não tenho nenhum arrependimento de ter trocado meu carro nessa Kombi. Nenhum. Mas e dessa vida também não tem arrependimento? Não, também não. 99% das pessoas falam que ou não tem arrependimento, ou que tem arrependimento de não ter feito isso há mais tempo. Eu já escutei isso também. São as frases que eu tenho, mas nunca ninguém fala, eu não devia ter feito isso. Até hoje, todo mundo tem que ninguém fala eu não isso. tenho esse arrependimento. Mesmo porque, quando a gente for embora, a gente não vai levar a Kombi. Mas vai levar o que tiver na memória do que ela trouxe para você. Não que ela te traz alguma coisa, mas ela te movimenta para essas situações. Então, aquilo que a gente registrar em termos de conhecimento, de aprendizado, de lugares, isso fica muito registrado na gente. A Kombi eu não vou levar, mas as minhas viagens e as memórias, essas com certeza. Na realidade, quando a gente vai embora, a única coisa que a gente deixa para as pessoas são as lembranças. Porque ninguém vai lembrar do tanto de dinheiro que você tinha, mas vai lembrar da pessoa que você foi, do que você fez, né, do quão honesto você foi. Isso aí, né? A gente deixa, o legado que a gente deixa para os nossos filhos, para os amigos, tudo, familiares, é quem a gente foi, não o que a gente teve. E é bem. E eu ainda tenho vontade de ser vó nova para levar os meus netos para passear de Kombi. Aí, tá vendo? Meninos ali estão ouvindo. Agora precisa saber se eles vão deixar, né? Eu viajar com os meus netos de Kombi. A doida da. Porque geralmente eles te chamam, né? Olha lá a doida da Kombi. É normal, normal. Isso aí a gente tem que relevar. Ô, Cláudio, e assim, uma dica que você dá para quem pretende, ou sonha, almeja entrar nessa vida, ou já está nessa vida e você tem alguma experiência que você pode dar uma dica que você daria para as pessoas que estão assistindo? Eu acho que a maior dica para isso daí é o começo. É não deixar só naquela ilusão de um dia fazer. Tem que pegar e fazer. Pode ser. Tanto no meu Instagram, eu copiei uma imagem do YouTube, que tudo começa caminhando. Acho que você já deve ter visto essa imagem. Tudo começa caminhando, do caminhar vai para a bicicleta, da bicicleta vai para a moto, da moto vai para o carro,
do carro vai para Kombi Uhum. e depois você... Então você tem que começar. Como que você vai começar, não importa. Se é andando, de bicicleta, para quem gosta de viajar e para quem quer ter uma Kombi, não precisa fazer ela, transformar ela num... Eu conheci um rapaz que ele não tem nada dentro da Kombi. Sabe o que ele tem dentro da Kombi? Uma rede. Ele pendurou uma rede de ponta a ponta e ele dorme na rede. E ele falou, eu não quero mais nada, eu só quero que a Kombi me leve e eu vou dormir na minha rede. É claro que depois, com o tempo, ele provavelmente deve ter feito outras coisas, né? Mas tem que começar. É que o pessoal fica muito no campo do sonho, né? Um dia, meu sonho, isso aqui não realiza, né? E realizar, Fica... comprar uma barraquinha ou comprar um colchonete de acampamento. Não tem dia para barraca, compra um colchonete para acampamento. Já tem um colchonete para dormir, um saco-cama, qualquer coisa. Começar a realizar, né? Quando você põe eu, fé e acredita, as coisas vão quando acontecendo. eu comecei já a imaginar essa questão do viajar, a primeira coisa que eu comprei foi essa barraca. Depois eu fui já imaginando. E as pessoas idealizam, né? Mas ela não concretiza. Hum. Como você vai concretizar, não tem problema, mas você tem que começar, né? E uma mensagem que você deixaria para quem está assistindo? Se Já ti- falou vários, né? é, Mas é. Vou deixar a frase da minha conta. Se tiver, eu não sei de quem é essa frase, Tá. mas eu ganhei ela da minha tia. Se tiver medo, finge que tem coragem e vai com medo mesmo. Essa é muito boa. Eu tenho um que eu falo assim. Eu não sei se eu criei ou se eu copiei de alguém. Tá? Eu quero morrer jovem. O mais velho possível. Legal, né? Não sei se eu criei ou se eu disse algum lugar. Há Não, anos que mas eu é leio isso. legal. Eu quero morrer jovem o mais velho possível. Essa eu vou anotar também, olha. Tá vendo? E você faria algo diferente da Kombi? Ou Da Kombi. Ah, talvez eu abriria mais essa questão aqui, ó. trocar o Ter esse banco? acesso, né? Sim. Para numa situação não ter que sair de dentro da Kombi para poder ir ali na frente. Então acho que o acesso. Mas só isso, de resto eu não, tudo que eu tenho dentro dessa Kombi as pessoas me presentearam, tudo que eu tenho eu guardo dentro da Kombi. Então, só conta um charme, charmosinha demais. E eu gosto de ter muitas coisas da Kombi de brinquedo, porque tem muita criança que quer ver a Kombi. Então, é que eu tirei daqui, mas eu tenho boneca, eu tenho Pinóquio, eu tenho peteca. E aí elas querem brincar com a Kombi. A minha tenho três amigos nela, que é o Reco Bolinha Azeitona. Tem três amigos, eles ficam no painel. Todo mundo que entra lá fica mexendo com eles. São três Então, bonequinhos, eles ficam balançando a cabeça, que é tipo Minions, de molinha. A galera, a criança adora. eles gostam. É, é uma pergunta meio redundante, mas é diferente, sabe? Porque eu perguntei de arrependimento, morando, tá, mas você faria algo diferente que você já fez? Não, Não faria. porque mesmo no arrependimento ele virou aprendizado. Então, eu acho que eu não faria nada que eu fiz na minha vida diferente. Mesmo porque a gente só aprende no errado, né? A gente aprende ou na dor, no amor, né? No No sofrimento. amor é muito difícil, né? Mas Depende. eu acho que a dor, ela te motiva mais. Aprende várias A formas. gente tem que aprender na dor para depois viver o amor, né? Sim. Que aí acho que fica mais fácil. Mas eu não me arrependo nada do que eu fiz. Eu já tive alguns arrependimentos, mas é bem aquele negócio. Se arrepender, não aprendeu. Arrepender é uma coisa bem. Se a gente vive arrependendo, a gente não vive, né? Sim. A gente aprende com o que errou, a gente melhora lá na frente. Então, a gente tem que arrepender. Fez errado, opa, caguei, fiz merda aqui e tal, mas vou mudar essa postura e tal para fazer diferente. Sim. Seguinte, não adianta se arrepender daquilo. Desculpa, mas mudar sua postura. Né? Foi feito, já acabou. Exatamente. Fazer diferente é tentar fazer de uma forma né, de uma outra forma. E tudo é a mesma.
E quando a gente vai amadurecendo, ficando mais velho, a gente vai vendo quantas coisas boas também a gente fez, né? Sim. Então, acho que é muito mais bom do que propriamente arrependimento. Então, de resto, a gente... Somos uma soma dos nossos erros e acertos. Você só é quem é hoje, graças a tudo que você errou e tudo que você acertou na sua vida. Tudo que você aprendeu na dor ou no amor. Quando assim acertou, por exemplo. E aí você pode perder qualquer coisa na vida. Você pode perder bens materiais, você pode perder até a conta. Mas a única coisa que você não pode perder é deixar de viver. Sim. Porque se você não viver, não faz. É assim. Ô, Cláudia, muito obrigado pelo programa. Bacana, pessoal. Siga o Instagram dela, vou deixar aqui, vai aparecer aqui para você na legenda, vai estar também aí. Que é Combospolópolis. Como é que é? Combospolópolis. Combospolópolis. Agora eu aprendi, mas vou escrever aqui. E se alguém quiser perguntar alguma coisa, só deixa a mensagem que a gente responde. Vai ter Instagram e chama ela no direct também lá. Bom, gente, muito obrigado. Tenha uma ótima noite. Amanhã, madrugada, não sei que hora você está vendo isso. Muito obrigado. Esse foi mais um podcast. Abraço.